Efésios, capítulo 3. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso pela confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, e a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar. Concede, Senhor Deus, a tua graça sobre nós, para que a tua palavra mais uma vez seja um instrumento de transformação a todos aqui. Sustenta, alimenta, edifica, Senhor, a tua igreja, mais uma vez neste momento. Assim eu te imploro em Cristo Jesus. Amém. Qual é a oração da igreja? Mas antes disso, o que é a igreja? Na semana que passou eu estava pensando sobre isso, visto que é muito comum para nós ministros, os pastores da igreja local, chegarmos às seguintes conclusões. A vida da igreja, a vida de ministério, o trabalho da igreja é realmente difícil. Nós todos temos lutas, problemas. Às vezes
nós vemos o final de um trabalho pastoral de aconselhamento com uma família e resulta em algo muito positivo. No fim de uma crise, no momento de bonança, nós vemos, depois de algum tempo de cuidado pastoral, de acompanhamento de oração, bênçãos. Por outro lado, às vezes, uma outra família que está sendo acompanhada no mesmo momento, nós vemos divisão, dissensão e os conflitos aumentarem. E muitas vezes os pastores chegam à conclusão, e muitas vezes os mais vividos dizem aos mais novos: meu filho, é assim mesmo. O ministério é assim, de altos e baixos, alegrias e tristezas. A igreja, então, eu pensando sobre isso, é um organismo heterogêneo de alegrias e conflitos, de amizades e indiferenças. E muitas vezes eu tenho percebido e ouvido de pastores que é assim mesmo, se acalme, se acostume. Alguns anos atrás conversava com o meu pai e perguntando sobre algumas igrejas na disposição do trabalho, na contribuição com os dízimos e as ofertas, e meu pai disse o seguinte: olha, meu filho, de forma geral você vai ver que as grandes igrejas, muitas vezes, você vai encontrar 40% da membresia verdadeiramente envolvida. Os que contribuem, os que participam, os que trabalham, que estão presentes, mas 60% é um grupo que entra e sai. Participam em alguns momentos, saem em outros, eles são mais flutuantes. Eu, ouvindo isso, fiquei pensando: será que é mesmo assim? Entendendo que a lida da igreja local é extremamente desafiadora, mas lendo o texto do capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21, que está na sequência da nossa exposição na carta aos Efésios, eu quero trazer de fato, meus irmãos, qual deveria ser a oração de todo plantador de igreja, a oração de todo pastor, e qual deverá ou deveria se tornar, na verdade, qual deve se tornar a nossa oração enquanto projeto de plantação, enquanto congregação que visa ser uma igreja organizada, crescer e ver a graça de Deus sobre nós. Aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro que ele está falando mais uma vez sobre a sua inclinação de oração, de clamor, de intercessão. Nós vimos nas duas últimas semanas que do versículo 1 ao versículo de número 13, Paulo está dizendo que algo poderosamente glorioso que Deus partilha com a igreja, que é a graça da igreja ser o canal de comunicação do Evangelho Salvador de Cristo Jesus. São os crentes, os pastores, os presbíteros e todos os crentes em Cristo chamados a pregar o Evangelho. E o apóstolo Paulo, de uma forma específica, falando sobre o ministério que ele tinha, porque ele era apóstolo, diz então para nós que a igreja que ainda tem o mesmo ministério, não tendo apóstolos individuais, mas a igreja sendo ela apostólica e tendo o ministério apostólico, ela também carrega essa graça especial de pregar a todo o mundo este mistério que foi oculto por séculos, mas agora é revelado na cruz do Calvário. Que por todo o mundo, em todos os povos, Deus tem os seus eleitos, e Jesus é salvador de judeus e gentios,
e a igreja será estabelecida por Cristo em todas as nações. Assim, o apóstolo Paulo termina essa afirmação tão poderosa, dizendo: por esta causa, pelo fato de conhecermos em Cristo Jesus que Deus tem o seu povo espalhado em todas as nações e etnias, e de que a igreja de Cristo Jesus será edificada em todas as nações do mundo, por toda a face da terra, e de que, independente da herança judaica ou não, sendo judeus ou gentios, todos os eleitos de Deus serão alcançados. Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. É uma oração. E toda oração bíblica, meus irmãos, é sem dúvida nenhuma instrumento didático para que nós aprendamos mais e mais a orar também. Eu gosto muito de um livro, que é um livro de Dietrich Bonhoeffer, que ele fala a respeito de aprender a orar com os salmos. Eu já citei isso aqui, e esse livro foi impactante para mim. E um dos primeiros argumentos de Dietrich Bonhoeffer foi exatamente esse: que por que nós ficamos patinando nas nossas orações, com tanta dificuldade de saber quais palavras usar a Deus em nossas orações, se Deus deixou bem no meio do texto bíblico, do cânon bíblico, um livro de 150 orações para nos ensinar a orar. Mas mais do que isso, sem dúvida nenhuma, exaltando os salmos, mas complementando, existem diversas outras orações das Escrituras. Orações por todo o Antigo e Novo Testamento. E as orações do apóstolo Paulo são marcantes para a vida da igreja. E quando falamos sobre plantar igreja, pastorear igreja, sobre o que é o ministério pastoral, sobre o desafio da vida em comunidade como igreja de Cristo, quando falamos sobre missões, sobre evangelismo, as orações paulinas são preciosíssimas para todos nós. Então, por isso que insisto em dizer que nessa noite somos chamados a aprender e a caminhar com o apóstolo Paulo pela instrução do Espírito de Deus naquela que deve ser, a partir de hoje, a oração da Soli Deo Glória como congregação e futura igreja independente no reino de Cristo Jesus. A primeira coisa que o apóstolo Paulo então nos diz é que ele está pedindo a Deus, e ele faz aqui, na verdade, 3 petições. A primeira petição é esta, versículo de número 16: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos em poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Essa é a primeira petição. Ele ora, põe-se joelhos diante do Pai, ele invoca o nome do Pai, porque Deus é na verdade Senhor sobre toda a igreja, quando ele diz: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Ou seja, a igreja visível e invisível é conduzida e governada por uma só pessoa, é nutrida, é ouvida e atendida por uma só pessoa, pelo Pai das luzes, pelo Deus vivo e verdadeiro. Deus Pai é o Pai da igreja, o Pai nosso, e Ele governa, e toda a família, todos os eleitos são conduzidos pelo poder do seu nome, tanto os que estão na terra como os do céu. Ou seja, nós que estamos aqui na terra hoje, e todos os cristãos conosco, na cristandade ao redor do mundo, os eleitos do Senhor que já estão na glória, e toda a legião de anjos e espíritos que servem a Cristo Jesus na glória eterna. A igreja de Cristo Jesus. Quer ter uma descrição mais completa disso? Leia os capítulos 4 e 5 de Apocalipse, as descrições
fascinantes do que é a igreja gloriosa nos céus. Ele invoca o nome do Pai e ele faz essa primeira petição: que sejamos fortalecidos com poder, mediante o Espírito de Deus, intimamente cada um de nós. A segunda petição: que Cristo habite no coração de vocês, uma vez que nós seremos enraizados e alicerçados em amor. E a terceira petição é que toda a igreja de Cristo seja cheia de toda a plenitude de Deus. Essas são as 3 petições do plantador de igreja. O pastor, que ao invés de pastorear uma igreja já organizada, estabelecida há muitos anos, lança novamente nos alicerces de Cristo Jesus o trabalho de edificação de uma nova comunidade local. E não só do pastor plantador, mas de todas as famílias que, se alistando a esse trabalho, vêm contribuir para que essa igreja se torne uma realidade. A primeira petição então é essa, versículo 16: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. A primeira petição tem a ver com cada crente aqui presente. É muito interessante ver essa dinâmica do apóstolo Paulo no uso das palavras. O apóstolo Paulo usa sempre essa ideia de plural, coletivo e individual, particular. Ele vai sempre fazer esse movimento nas suas palavras. Em momento algum, nós poderemos dizer que há algum fundamento bíblico, que existe qualquer tipo de sustentação neotestamentária para dizer que nós podemos ser crentes individualmente. A igreja sempre é coletivo, plural. Mas este é um coletivo plural de indivíduos reunidos. A igreja tem pessoas de diversas idades, de diversos status socioeconômicos. A igreja tem famílias, mas a igreja tem indivíduos. Na membresia desta igreja, por exemplo, da mesma forma que nós consideramos a família, nós consideramos o indivíduo. Então, quem é membro desta igreja? José Carlos é membro dessa igreja. Regina é membro dessa igreja. José e Arthur estão no rol menor, são membros menores desta igreja. Mas sempre que falamos sobre o pastoreio da igreja, nós não falamos sobre o pastoreio individual do José Carlos, mas nós falamos sobre família. Assim, a primeira petição que o apóstolo Paulo faz aqui é sobre o fortalecimento da igreja coletivo através da ação individual do Espírito Santo de Deus em cada um. O texto nos diz, no homem interior. De certa forma, nós poderíamos usar algum tipo de chavão, de coach, de liderança, dizendo que todos importam. Todos são importantes. Na vida da igreja local, ninguém pode ser colocado à parte. Todos os membros da igreja precisam de pastoreio. Todos os membros da igreja precisam de comunhão. Todos os membros da igreja precisam de alimento da mesa do Senhor. Todos os membros da igreja, cada um deles, precisam ser alvo da nossa intercessão, da nossa compaixão. Nós pedimos a graça de Deus de forma coletiva, mas nós queremos ver esta graça alcançando e agindo individualmente.
Eu me preocupo com famílias, mas nós devemos também nos preocupar com indivíduos. Nós estamos preocupados, meus irmãos, e devemos orar ao Senhor que haja crescimento espiritual para todos. Isso é muito importante, porque nós temos repetido aqui as questões a respeito da graça de Deus ser manifestada no nosso meio, levantando homens para o presbiterato e o diaconato. Maravilhoso! Isso é uma parte importante da maturidade da igreja e do autogoverno de uma igreja local. Isso é uma bênção, isso é uma ordenança bíblica, mas não quer dizer que, entendo aqui um grupo de 50, 60 pessoas, e dessas 60 pessoas nós tivemos 3 presbíteros e 3 diáconos, nós estaremos preocupados só com a maturidade espiritual, com o crescimento e o bom desenvolvimento de seus dons desses 6 homens. Não importa se algum homem aqui da igreja disser claramente que não se vê vocacionado ao presbiterato. Não importa se algum homem da igreja disser, eu também não me vejo vocacionado ao diaconato. Não importa se algum homem dessa igreja disser, pastor, eu não tenho habilidade nenhuma para dirigir uma reunião de oração, nem me vejo, pastor, em momento algum conduzindo a liturgia, muito menos pregando. Não importa. Independente de dons específicos, de talentos específicos e da vocação ministerial de cada um, a oração nossa é que todos os homens sejam maduros na fé cristã. Todos os homens tenham graça dobrada do Espírito de Deus em seus corações. E obviamente, aqui nós vamos ampliar homens e mulheres. Não há qualquer respaldo para ministério feminino na vida da igreja. Não ministério ordenado. As mulheres têm ampla vocação na condução da casa, na educação dos filhos, as mais velhas instruindo as mais jovens. As mulheres têm ampla vocação na oração, na intercessão, em diversas áreas do serviço da igreja, mas não há vocação bíblica para governo feminino na igreja. Não há pastorado feminino, não há presbiterato feminino, não há diaconato feminino. Isso não existe biblicamente. Mas nós oramos para que todas as mulheres tenham cada dia mais graça sobre graça do poder do Espírito de Deus sobre elas. Quando Paulo fala na sua primeira petição, ele pede que haja força, fortalecidos com poder, ou seja, o poder de Deus em Cristo Jesus seja a força de cada um de nós, que nós tenhamos, como diz Isaías no capítulo de número 40, que nós não nos cansemos, que nós perseveremos, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, e isso é individualmente. Um grande erro de muitos pastores, e algo que tem sido muito doloroso ao meu coração, é aquela concepção coletiva em detrimento do individual. Quando nós pensamos o seguinte: olha, a nossa igreja, a nossa congregação começou com 6 famílias, e hoje nós temos 12 famílias. E nesse meio tempo que começamos com 6 famílias, nós já tivemos 12 famílias antes. Mas 2 famílias saíram ano passado, e agora uma família tomou a decisão de procurar outra igreja. Eles não eram ainda membros arrolados da congregação, estavam congregando conosco há alguns meses e falaram que não vão continuar conosco. Mas é muito comum a pastores, a líderes, ao conselho da igreja olhar e falar assim: mas qual o problema?
no mesmo momento, nos mesmos dias, na mesma semana, na verdade, que eu visitei e fui conversar com uma família que disse: não queremos continuar, queremos procurar outra igreja, não nos encaixamos nessa igreja. Na mesma semana, no dia seguinte, eu visitei outra família que disse: pastor, nós estamos na igreja tal, somos membros lá, mas estamos frequentando a congregação e queremos pedir a nossa transferência. Então seria muito fácil e obviamente muito pecaminoso eu olhar para a situação e falar: olha como é que Deus é bom. Sai uma família, entra outra, mantemos, vamos para frente. Alguns meses atrás, nós começamos o trabalho, de repente, duas famílias muito queridas se juntaram a nós. Passaram 1 mês e meio, duas famílias que estavam conosco foram para outras igrejas. Então eu podia dizer: continuamos empatados. A oração do apóstolo Paulo, meus irmãos, é a afirmação que o desejo de todo pastor, de todo presbítero, de todo crente da igreja é que todos cresçam, que todos sejam edificados, que todos possam ter graça dobrada da parte de Cristo, no Espírito, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, no homem interior. Ou seja, a primeira petição é que o Espírito Santo de Deus governe cada um aqui. E que ao sermos governados individualmente, vejamos fortalecimento na vida de cada um, que nossa fé aumente, que os nossos talentos se multipliquem, que o nosso serviço à igreja cresça, que a nossa alegria na comunhão aumente, à medida que individualmente cada um aqui for agraciado pela presença do Espírito Santo e lhe fortaleça. A segunda petição é essa: que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. A primeira petição é individual, a segunda petição é coletiva. Ele está falando, na verdade, que pela fé, todos aqueles que estão individualmente sendo fortalecidos pelo poder de Deus, no agir do Espírito Santo, eles estão unidos. E eles estão, ao mesmo tempo, enraizados e alicerçados. Vejam, são duas figuras usadas aqui concomitantemente. Primeiro, da árvore, raiz. Segundo, do edifício, alicerce. E essas duas figuras são as figuras usadas pelo próprio Jesus Cristo para falar a seu respeito e do ministério da sua igreja. Enraizados e alicerçados em amor. Da mesma forma que não pode existir uma igreja aonde que nós estejamos preocupados com o crescimento e fortalecimento espiritual de cada indivíduo, é impossível que haja uma igreja aonde todos individualmente crescem espiritualmente, mas não estão unidos no corpo de Cristo pelo amor de Cristo. A segunda petição, então, é esta: que nós sejamos, nós os que somos eleitos de Deus, cheios do Espírito Santo, nós os que somos fortalecidos individualmente, nós somos unidos à habitação de Cristo Jesus. Isso, meus irmãos, é muito interessante, mas é um padrão que o apóstolo Paulo tem em todas as suas cartas. No capítulo de número 2, ele está falando a respeito sobre a igreja de Cristo. E ele fala a partir do versículo de número 19: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado
cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ele disse que essa é a realidade. A realidade é que todos os eleitos de Deus são edificados para que Cristo habite neles, certo? De acordo com aquilo que ele crê, ele ora. O apóstolo Paulo sempre faz isso. As orações do apóstolo Paulo são ou introdução para o seu argumento teológico, ou resposta direta dos seus argumentos teológicos. Então ele disse que a verdadeira igreja de Cristo é um só corpo, um só edifício. Seus pilares são o ensino dos apóstolos e profetas. A pedra angular que mantém tudo unido e firme é a própria pessoa de Cristo, e que essa igreja, a verdadeira igreja de Cristo, é a igreja que está sendo edificada para a habitação de Cristo. Ele falou, isso é a verdade. E agora então, ele se põe de joelhos diante de Deus e pede, então Senhor, se esta é a tua verdade, que ela seja plena na vida da igreja de Éfeso. Assim, nós os que ouvimos essa exposição do capítulo 2, algumas semanas atrás, precisamos hoje entender que aquilo que ouvimos a respeito do que a igreja é, do que o Evangelho é, do que Cristo é, de quem nós somos, nós precisamos sair daqui e também nos colocar de joelhos. Senhor, ouvimos a tua palavra e o teu chamado é esse. Então você se prostra diante do Senhor e começa a orar na sua casa. Senhor, que eu, minha esposa, meus filhos, os meus irmãos da igreja, e pode fazer nominalmente. Senhor, eu oro pelo Aniel, pelo Juliano, pelo Ricardo, pelo Zé Carlos, pelo São Marcos, pelo Cristiano, pelo Carlos, pelo presbítero José Francisco. Eu oro por todos esses homens dessa igreja, nominalmente. E aquilo que o Senhor está afirmando na tua palavra, que a verdade sobre a tua igreja, faça sobre cada um deles. Faz em mim, faz neles também, nas suas esposas, nos seus filhos, nas suas casas. O apóstolo Paulo mostra que assim como nós devemos ter forte teologia, pregação fiel e viva, nós precisamos ter oração contínua. Nós não podemos abandonar a intercessão por esta igreja local, porque o desafio é que nós estejamos unidos como um só corpo, em amor, e que nisso nós vejamos Cristo habitando em nosso meio. Eu sou suspeito de dizer isso, mas hoje à noite, hoje pela manhã, hoje à noite, na verdade tem sido assim comigo todos os domingos. Quando termina o culto, eu paro e penso assim, não fui eu que fiz essa liturgia. Não fui eu. Eu tenho plena convicção que sem mérito nenhum, por misericórdia sobre mim, por causa dos meus pecados, das minhas limitações, das minhas lutas contra a organização e tempo muitas vezes, Cristo, por amor ao nome do Pai, e ministrando o amor não somente a mim, mas a toda essa igreja, que é quem vive e é conduzida nas liturgias dos cultos, que Cristo vai e faz. Sim, há uma forma de fazer. Eu aprendi isso há muitos anos atrás. E é uma técnica de se fazer. E toda a liturgia deve ser estabelecida em torno das verdades que a pregação vai apresentar. A liturgia precisa ser didaticamente uma condutora dos nossos corações para o momento da pregação, que é o momento ápice, é o ápice da nossa liturgia. Contudo, porém, entretanto, quando termina o culto, eu me lembro do Salmo 145, do Salmo 32, do texto de Isaías, do texto do Apocalipse,
do que nós lemos na Confissão de Fé de Westminster. E durante o sermão eu fico com isso na cabeça. Ao terminar eu digo: foi Cristo no nosso meio. Então, da mesma forma que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos estar unidos em amor e Cristo habitando no nosso meio, a verdade inversa nos é fundamental. Como poderemos afirmar que Cristo está no nosso meio e habita no nosso meio se nós sequer conseguimos ser unidos em amor? Não podemos jamais orar, a não ser se for para clamar que estejamos todos unidos em amor. E nisso eu volto à minha introdução sobre a igreja ser um conjunto heterogêneo de altos e baixos. Os presbíteros precisam, às vezes, pastorear os seus pastores. A primeira tarefa de um presbítero é o pastoreio do pastor da igreja. Porque o presbítero nem o pastor pastoreiam a igreja. O conselho da igreja é um instrumento do pastoreio de Cristo na igreja. Veja, o pastor não pastoreia sozinho, nem os presbíteros sozinhos. Então nenhum presbítero pode chegar na casa de ninguém: não, eu estou aqui como pastor da igreja e vim destruir. Isso é tarefa do conselho, é coletivo. Mas os presbíteros têm a vocação primária de pastorear o pastor da igreja. São eles os primeiros a confrontá-lo, a corrigi-lo, a exortá-lo. E isso, meus irmãos, é manifestação do amor de Cristo no nosso meio. Falar que devemos estar arraigados em amor é falar que nós oramos para que possamos exortar uns aos outros quanto necessário, sustentar e suportar uns aos outros quando necessário, assistir com compaixão uns aos outros quando necessário e interceder uns pelos outros diariamente. Nós não podemos orar para que sejamos uma igreja onde um grupo escolhe vir de manhã, outro grupo escolhe vir à noite, onde um grupo escolhe ir na reunião da quinta-feira para orar e outro grupo nunca aparece. Não existe isso. Quando nós decidimos: vamos reunir os homens da igreja para estudar a Bíblia juntos, para orar, vamos todos os homens da igreja. Quando as mulheres se reunirem para estudar a Bíblia, para orar, para aprendizado, vamos todos. Nós devemos ter o coração pesado e sentir falta mesmo, tanto nós que, estando enfermos ou por algum outro motivo maior, estivermos impossibilitados de estar no domingo, manhã e noite com o povo do Senhor, quanto aqueles que conseguem vir e veem que seus irmãos aqui não estão. Devemos sentir falta deles, amá-los, sabendo que aqueles que foram impossibilitados de vir foram privados da pregação da palavra. E não me venha com essa história de transmissão online. Não, pastor, eu não pude ir lá, tal. Então eu sentei e assisti da igreja tal, do pastor fulano de tal. Não me venha com essa história de que decidi hoje à noite não ir na minha igreja e fui visitar a igreja não sei das quantas. Não é assim. O corpo de Cristo, da igreja local, é tão importante quanto o corpo de Cristo da igreja católica universal. Na verdade, só manifesta-se a nossa catolicidade, a nossa unidade com a igreja de Cristo, se estivermos alicerçados em amor na igreja local. Então, se você tem algum problema com algum irmão da igreja, você precisa tratar, você precisa orar, você precisa pedir misericórdia e você precisa zelar para que a presença real de Cristo, manifestada na mesa que nós tomamos nessa noite, se evidencie em todos os relacionamentos da igreja. Se pastor, todos é muito, pastor. Todos é muito mesmo. Todos é muito mesmo.
E é por isso que esse é um outro ponto para outro dia, mas que eu defendo veementemente. Igrejas pequenas, igreja com 500 membros, 500 membros numa igreja não é chamado mega church. Não estão nem questionando as igrejas de 1.000, 5.000, 10.000. Igreja com 500 membros, eu acho muito difícil pastorear. Eu fico pensando, como é que se pastoreia uma igreja com 500 membros? Qual é o pastor, de fato, que conhece todos os membros, que visita todos, que caminha com todos? Mesmo que fosse, não, mas nós temos 10 presbíteros. Mesmo assim, se você tiver um pastor e 9 presbíteros, 10 homens, você vai ter 50 membros para cada um. Mais do que nós temos aqui na nossa congregação hoje. Todos, unidade do corpo de Cristo, a habitação de Cristo em nossas vidas. A terceira petição: para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Esse é um texto que também, daqueles que me chamam a atenção, porque de repente eu percebo que eu li errado por muito tempo. Aqui nós temos um texto muito usado, e ele fala assim, a fim de poderes, versículo 18, compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. E muitas vezes, meus irmãos, eu confesso que eu preguei assim, a altura, a largura, o comprimento, a profundidade, e você fala às vezes de boca cheia sobre isso, e não chega a conclusão nenhuma. Aqui, meus irmãos, para nós que estamos estudando o livro do Gênesis, e que vamos começar a falar daqui a alguns domingos sobre a Arca de Noé, essas expressões aqui de dimensão deveriam ser mais claras para nós. Nós que somos presbiterianos, aliancistas, sabemos que há uma medida certa, uma instrução exata, uma dimensão perfeita para a Arca de Noé, para a Arca da Aliança, para o tabernáculo do deserto, para o templo de Salomão, para o segundo templo, tudo o que Deus faz no meio do seu povo, que manifesta de forma clara e viva a sua presença no meio do seu povo e sela a sua aliança com os símbolos que no Antigo Testamento eram físicos. Todas essas coisas têm instruções exatas. E eu confesso, meus irmãos, que eu só me dei conta disso porque na semana passada Giovana fez uma apresentação sobre a Arca de Noé lá no Sissi. E quando ela fez a apresentação, eu vendo ela estudando em casa, e ela foi citar exatamente sobre a altura, o comprimento, a largura e a profundidade. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Veja o contexto. Ele falou lá atrás de que a igreja de Éfeso, inicialmente os gentios estavam afastados da comunidade dos santos, dos oráculos de Deus e das alianças. Aí depois, quando ele diz que eles fazem agora parte em Cristo, ele diz que eles são o quê? O tabernáculo, o templo. E aqui mais uma vez, ele está dizendo que ele ora para que todos os crentes em Cristo conheçam exatamente a perfeita medida, as dimensões exatas. As dimensões exatas do perfeito selo da aliança de Deus com o seu povo. Noé precisou trabalhar diligentemente e não poderia errar sequer 1 centímetro para cumprir a vontade de Deus e ser preservado debaixo da graça de Deus dentro da sua arca. Assim como também a Arca da Aliança era feita e executada pelos mais talentosos artífices dos dias de Moisés, e não poderia haver um pequeno erro sequer.
O tabernáculo era levantado, desmontado, caminhavam por dias no deserto, assentavam acampamento e novamente montavam, e todas as vezes ele precisava estar milimetricamente ajustado. No templo de Salomão e depois no segundo templo, não poderia haver uma peça do templo, um adorno sequer, uma pedra fora do lugar. Para tudo havia dimensão. Mas diferente daquilo que aconteceu nos dias de Esdras e Neemias, quando o segundo templo teve os seus fundamentos concluídos e o povo olhando para aquilo chorou a se lembrar da glória do templo de Salomão, nós agora somos chamados a conhecer de fato todas essas peças que eram símbolos e sombras do Antigo Testamento e ver que Jesus Cristo é a dimensão perfeita e exata daquilo que Deus tem no meio do seu povo para estabelecer de uma forma perene, para todo sempre, imutável, irrefutável, a sua aliança com a sua igreja. Ele diz então, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, mostrando exatamente toda a questão técnica das dimensões, do tamanho, de tudo aquilo que havia no Antigo Testamento. E ele diz, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Ou seja, nós precisamos olhar para a arca de Noé, nós precisamos olhar para a arca da aliança, nós precisamos olhar para o tabernáculo no deserto, nós precisamos olhar para o templo de Salomão, nós precisamos olhar para o segundo templo, nós precisamos olhar para tudo aquilo que era manifestado de forma exata, perfeita, santa, consagrada a Deus, como símbolos da aliança. E agora olhar para Cristo e falar como autor aos Hebreus, Ele é maior, Ele é melhor, Ele é perfeito. Cristo é muito mais poderoso, perfeito, pleno e completo. O seu amor é infinitamente maior do que aquela arca que Noé construiu para acolher toda a sua família e todas as espécies de animais para a preservação da terra. Cristo é aquele que de fato nos abarca dentro de si, do seu amor, pelo poder do seu sangue, para nos levar debaixo das tempestades deste mundo. E quando a destruição final vier, e quando o juízo final vier, uma destruição infinitamente maior do que a destruição dos dias do dilúvio, todos os eleitos de Deus, nas perfeitas dimensões de Cristo, na dimensão exata do seu amor, no plano de Deus perfeito executado sobre nós, serão preservados e levados à Nova Jerusalém. Todos nós. Não há mais uma arca da aliança com os seus símbolos, com um pouco de maná, com as tábuas da lei, com o cajado que floresceu. Há Cristo no nosso meio. Sem a arca, o povo não era vitorioso. Sem a arca, o povo não podia avançar. Sem Cristo não há vitória. Sem Cristo nós não podemos dar um passo sequer. E assim, quando vemos o templo do Antigo Testamento e ouvimos que o próprio Cristo é agora o templo da habitação celestial de todos os santos, ele está dizendo então que ao conhecermos o que de fato significa a presença real de Cristo no nosso meio, vem a terceira petição, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, a oração que nós devemos fazer em favor dessa igreja é que todos aqui sejam cheios da plenitude de Deus. Essa oração, ela é uma manifestação concreta daquilo que nós chamamos de já e ainda não. Eu tenho plena convicção que todos aqui que estão nessa noite, sendo eleitos de Deus, serão cheios de Deus, da plenitude de Deus, quando na volta de Cristo fomos todos levados à Nova Jerusalém. Eu preciso orar por isso, mas eu também preciso orar que essa plenitude se manifeste hoje. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos,
entoando de coração ao Senhor hinos e cânticos espirituais, com salmos e hinos e cânticos espirituais. Todo culto promovido aqui nesta igreja tem que ter esse desejo de que sejamos cheios de Deus. Nós precisamos desejar cada vez mais da plenitude de Deus, da presença santa de Deus, da manifestação do poder de Deus. Nós precisamos desejar mais e mais. Essa, meus irmãos, é a terceira petição. O que temos hoje não é suficiente. Há quantos anos você já é um crente no Senhor Jesus Cristo? De repente você também foi, como eu, teve o privilégio de ter sido criado no seio da igreja de Cristo. Glória a Deus por isso. De repente você já se converteu, mas você tem tantos anos que talvez você tenha mais tempo de igreja do que eu tenho de vida. Não importa quantas vezes você já leu a Bíblia, quantas igrejas você já participou e se dedicou, quanto você já contribuiu para a igreja. Não, porque eu contribuo com a igreja, sou fiel nos dízimos, eu ajudo a sustentar alguns missionários, eu participo de todas as reuniões de oração, eu venho a todos os cultos. Maravilha, meus irmãos, mas isso ainda é muito pouco. Nós devemos todos os dias clamar ao Senhor por mais. A plenitude de Deus, a plenitude de Deus. Por último, o apóstolo Paulo termina essa sua oração unindo essas três petições em uma petição final, quando ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos, tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Veja, a última petição, ele une essas três petições, ele diz: à medida que fomos edificados pelo Espírito de Deus no homem interior, individualmente, que a glória seja de Cristo. À medida que fomos alicerçados, todos nós, enraizados e alicerçados em amor, que a glória seja de Cristo. À medida que nós conhecemos cada vez mais da plenitude de Deus, e tivemos cada vez mais experiências com a palavra, com a oração, com vida, e nossa vida for cada vez mais santificada, à medida que nos aproximamos da volta de Cristo Jesus, que toda a glória seja de Cristo. Ironia ou não, este é exatamente o nome desta congregação. O que nós pedimos é aquilo que nós afirmamos ser o nosso nome. Cada um desta igreja amadurecendo diariamente pela manifestação do Espírito. Toda a igreja unida no amor de Cristo, percebendo nitidamente Jesus no nosso meio. E as dádivas, as bênçãos, os talentos, as experiências, a palavra, o poder de Deus no nosso meio, nos fazendo cada vez mais completos para o louvor da glória de Deus. Veja, ele diz: a ele seja a glória na igreja. Preste bem atenção. A última petição que une as três petições dessa oração, ele mais uma vez manifesta aquilo que nós dizemos do já e do ainda não. Nós estamos falando a igreja. Aí falamos da igreja visível, da igreja invisível, dos santos que já estão na glória, dos que ainda virão, da igreja brasileira, da igreja ao redor do mundo. Sim, ele está falando sobre isso. A ideia de igreja aqui é muito ampla. Mas ele está escrevendo aos santos e fiéis em Cristo Jesus em Éfeso. Então ele está falando para uma igreja específica. Então ele está orando também para que todas essas coisas que nós, às vezes de uma forma meio que utópica, em devaneios, louvamos e cantamos sobre a igreja de Jesus em todas as eras, sobre a volta de Cristo em Nova Jerusalém. Ele também está fazendo o mesmo pedido para a manifestação de todas essas coisas nesta igreja local.
Ele, no contexto, Paulo, pela igreja de Éfeso. Nós que estamos aprendendo nessa noite a orar com Paulo a respeito da igreja, pela sua vida e glória. Senhor, queremos ver poder do Espírito Santo edificando a cada um aqui da sólida glória, para que na sólida glória Jesus Cristo seja glorificado. Senhor, nós queremos ver a presença real de Cristo no meio da sólida glória, mesmo nesse salão de hotel aqui ou em qualquer outro lugar que nós fomos, para que possamos perceber o Teu amor nos unindo, nos tecendo juntos para a glória de Cristo cada vez mais exaltada aqui na sólida glória. Senhor, nós queremos ver a plenitude do Senhor, Tua palavra, Tua mesa, Teu Espírito, o Deus triuno aqui no nosso meio. Homens cheios do Espírito Santo, missões, evangelismo, crescimento, que glorifique o nome de Cristo Jesus no meio da sólida glória. Assim como nós devemos orar, não é, presbítero? Para que isso aconteça em Jaguaribe. Cada igreja local deve orar pela igreja de Cristo ao redor do mundo e pela igreja local. Nós devemos pedir todas essas coisas maravilhosas por nossas igrejas. Os irmãos da igreja de Jaguaribe, os irmãos da igreja da Torre, os irmãos da igreja de Tambaú, os irmãos da igreja Memorial, e por aí vai. Cada igreja local deve pedir isso, para que em cada uma dessas igrejas locais seja evidenciado com poder a glória de Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar, que Sua palavra venha ao encontro aos nossos corações mais uma vez na noite desse dia.